Olá, galera! Eu sou a Karina, apaixonada por papelaria e por todo o universo da Art Journal, e hoje nós vamos fazer um vídeo aqui mostrando esses pequenos journals que eu fiz, né, utilizando embalagens, coisas recicláveis. Esses aqui eu mesma fiz, então foram os meus primeiros journals da vida. E eu quero mostrar também as colagens desse aqui, né? Esse aqui eu comprei o caderninho na Shopee e fiz colagens nele usando as minhas caixinhas de adesivos. Então, bora lá começar o vídeo. Bom, gente, então vamos começar com o menorzinho. Vou deixar esses separados aqui. Então, eu vou começar com esse aqui, que virou meu xodozinho. Eu fiz essa capa, tudo com adesivos. O que que acontece? Essa capa dele aqui, né, esse papel aqui, eu fiz usando embalagem de um dos adesivos da China, né, que vem os kits de adesivo da China, eles costumam vir em embalagens, né, que tem um papel mais durinho. Então, eu peguei um desses papéis, né, e resolvi fazer esse minizinho aqui. Então, eu encapei, né, com um papel que eu já tinha aqui e colei os adesivos aqui na frente. E furei também, né, para poder colocar aqui a fita, né, de sisal para poder amarrar. E aqui dentro não saiu muito legal, gente, saiu meio torto, mas por quê? Eu peguei um pouco da folha de um journal que eu tenho aqui, que eu já não uso mais, e sobraram ainda algumas folhas dele, né, porque ele já tá muito gordo. Mas mesmo assim já sobraram algumas folhas, foi um dos meus primeiros. Então eu arranquei essas folhas e cortei em pedaços menorzinhos para poder fazer um montante, né, e colar aqui, né. Então eu fiz esse minizinho com base nisso. Aí o primeiro saiu bem torto por causa das folhas, né? Mas aí eu colei o restante, ó, e fiz um mini journal aqui, ó, tem as folhinhas. E já fiz algumas colagens aqui nele. Então, o que que acontece? Eu tô usando esses mini journals que eu fiz para colar principalmente as sobras de adesivos, de papéis, que eu vou juntando aqui nesse compartimento aqui, várias sobras, né, que vão ficando, e algumas são mais difíceis de usar, né, nas colagens. Então, eu tô usando esses mini journals para pegar essas sobrinhas, né, principalmente, e fazer algumas colagens também com elas, né, incluir elas na colagem ou às vezes fazer uma colagem só com elas. Então, às vezes eu me desafio nisso também. Não é o caso aqui, tá? Aqui eu usei algumas sobras, mas eu usei também adesivos normais. Aqui eu usei adesivos da caixinha. Ficou bem bonitinho, né, essa colagem. Essa aqui também eu gostei bastante, achei ela diferente. Ó, aqui eu fiz um mini cenário, essa eu fiz recentemente. Inclusive aqui eu pintei com um marcador. Então esse aqui ainda não tenho muita colagem não, acabou aqui, né? Esse eu tenho poucas ainda. Eu tô usando principalmente para isso. Então esse aqui, um dos meus xodós, eu gostei muito do resultado final desse journalzinho aqui. Vou deixar ele aqui para mostrar agora esse. Esse foi o primeiro que eu fiz dos três, o primeiro foi esse. Aqui, para fazer essa capa, eu também usei uma embalagem reaproveitada, né, de adesivos. Então, aqueles papéis mais durinhos da embalagem eu também usei para fazer esse encarte aqui. Encapei com um dos papéis de colagem que eu tenho, né, do kit café, e usei também esse die cut aqui do kit café, tanto esse redondo como o escrito café, para poder compor essa capa aqui. E coloquei esses dois detalhezinhos da fitinha, né, adesiva. Aqui também para ficar mais bonitinho, usei essa fitinha que eu tinha, né, furei e usei para poder fechar ele. Esse aqui eu já fiz mais, né, coisas nele. O miolo, deixa eu ver o que eu usei nesse miolo que eu não lembro qual caderno. Ah, tá, o miolo desse aqui, eu peguei também um journal que eu já não usava mais, meu primeiro midi journal, que eu já não tinha mais como usar. Ele ainda tinha sobrado uns papéis, então eu peguei também um bolo desses papéis
arranquei, né, do meu mini journal já aposentado, cortei e coloquei aqui, e usei aqui. Ou seja, mesmo que você não use mais o seu journal porque ele já tá muito gordo e fica muito difícil de você dar ele porque ele já tá muito lotado e tal, né? E aí, se ainda sobrou folhas, você pode pegar essas folhas que sobraram e fazer isso aqui, ó, fazer mini journals, né, reaproveitar essas folhas, reaproveitar não, né, poder aproveitar essas folhas para elas não ficarem lá no journal aposentado sendo desperdiçadas, né. E foi o que eu fiz aqui, ó. Eu ainda não usei, ainda tem folha para pegar, então quando acabar esses eu vou fazer mais. E aqui também, essas colagens aqui eu fiz principalmente usando as sobras de adesivos, né? Não só as sobras, mas também usando muitas sobrinhas que estavam aqui. Olha esse, eu fiz com 2 gatinhos. Também fiz essa colagem aqui, um pouquinho mais dark. Esse aqui eu usei a minha caixinha de adesivos em preto e branco, né? Que são esses adesivos aqui. Aqui também eu fiz mais uma colagem usando a outra caixinha de adesivos do tema primavera. Essa aqui eu fiz também usando algumas sobras que eu tinha ali. E é legal que esses mini aqui, né, dá pra gente usar, né, e fazer umas colagens mais diferentes, que ficam mais difícil de fazer num jornal normal. Esse aqui, na realidade, eu não pintei de verde, na realidade ele vazou dessa tinta aqui, ó. Porque eu fiz essa colagem aqui, né? Aí eu pintei com a canetinha prateada, né? Essa parte aqui, ó. Só que a canetinha prateada, ela tem um fundo verde, né? E ele acabou vazando desse lado. Mas foi porque eu pintei aqui. E aqui eu coloquei, fiz mais uma colagem, coloquei esse papel aqui, que é uma pegada mais mística, né? Mais etéreo. E aqui também eu coloquei as estrelinhas, ó, eu fiz também com a canetinha prateada. Que é essa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa canetinha aqui, ó. Ela tem um cheiro um pouquinho forte, né, na hora que você abre, e a tinta dela é bem forte, então ela tem esse efeito prateado, e se você escrever com ela, ela vai dar exatamente esse efeito aqui, ó. Prateado e ao redor meio rosa. Então, ela é uma canetinha muito forte, vai vazar para as folhas que tiverem embaixo, então tem que sempre proteger, tá? Eu vou ver se eu encontro o kit, o link dela na Shopee ou na Temo, e vou deixar o link aí para vocês, caso vocês se interessem. Mas ela dá esse efeito aqui prateado, ela é bem interessante. Eu tenho uma rosa também dessa mesma coleção, mas a rosa ela não é muito metálica, a rosa ela é mais glitterizada, então ela dá um efeito com bastante glitter. Deixa eu continuar aqui. Aqui eu fiz, ó, um cenário de outono, que eu amo de paixão fazer, né? Aqui eu fiz mais uma, usando bastante sobra também. Aqui eu fiz um tema viagem, essa eu fiz recentemente, fazia tempo que eu não fazia colagens no tema de viagem, né? E eu tinha o kitzinho aqui, aí eu aproveitei para fazer. Essa aqui eu fiz no tema doces, né? Morango. Essa também fiz recentemente. Elas acabam ficando numa pegada diferente, né? Isso que eu gosto de fazer, usar esses journals aqui. Eu acabo fazendo colagem que foge um pouquinho do padrão que eu tô acostumada, né? Que sai nos journals grandes. Fiz essa também recentemente. Essa também eu usei bastante sobra. Eu acho que essa é a última. E aqui eu ainda tenho umas folhinhas, ó, são até folhas com pauta, porque elas são do meu primeiro journal. Então, eu vou deixar esses dois aqui e agora eu vou mostrar esse aqui. Esse aqui eu fiz uma pegada meio alter e-book, né? Então, eu peguei e usei também para fazer essa capa. Eu quis fazer nesse estilo mais
fechado assim, estilo esses journals que a gente vê da gringa, né? Porque eu tinha essa embalagem aqui e essa embalagem eu não precisei cortar, ela tinha exatamente já esse formato. Então eu vi que dava certinho para dobrar ela, né? Usando o miolo que eu tinha recortado do meu alter ebook. Meu alter ebook, ele também eu não consigo mais usar ele para fazer colagem, porque eu já fiz muitas e ele já não fica mais aberto, né? E como é um livro, então é muito complicado, não consigo mais usar ele nem para desenhar nem nada. Então eu peguei algumas páginas dele e cortei e fiz esse journal aqui com as páginas do livro, né? Então eu peguei assim mais uma embalagem, né? Dobrei e eu encapei, essa embalagem eu encapei com uma pet tape que eu tenho, né? Que é uma pet tape que eu não gostei tanto quando eu comprei ela da gringa, né? Então eu aproveitei ela para encapar, ó, ele e ela deu esse ar meio envelhecido nele, que eu gostei bastante. Coloquei também uma pet tape de escrita aqui para dar mais essa pegada de livro, né? Furei aqui, ó, coloquei um cordão que desce para dar a volta, né, para deixar ele bem fechadinho. E aqui dentro eu colei o miolo com as páginas do livro que eu recortei. Então aqui a gente tem algumas colagens que eu fiz. Então aqui o mais legal desses pequenos journals, né, é que às vezes eu chego do trabalho e eu quero fazer muito uma colagem, então, mas tem que ser algo rápido, né? Porque no dia a dia a vida é correria total e eu gosto de dormir cedo porque eu acordo bem cedo. Então, para fazer uma colagem rápida assim depois do trabalho, sabe? Só para distrair, descansar um pouco a mente, é maravilhoso. Porque às vezes eu pego só essas sobras aqui que eu deixo aqui, ó. Pego um livrinho desse e uso as sobras para fazer uma colagem e já fico satisfeita, sabe? Assim, no dia a dia, né? Então tá me aliviando bastante. Era algo que eu não fazia um tempo atrás, eu tava fazendo só na minha folga colagem, eu tava sentindo muita falta de fazer na semana. E aí nas minhas férias eu tive essa ideia de fazer esses mini journals e tô usando ele no meu dia a dia para fazer colagens também no dia a dia, né? Claro que não é todo dia, tem dia que eu chego muito cansada, mas no, pelo menos 2, 3 vezes na semana eu consigo chegar animada com vontade de fazer uma colagem, venho e faço uma colagem rápida, um desses journals, sabe? E já me alivia bastante, assim, já dá para dar uma descansada na mente antes de dormir. Então, isso está me ajudando muito e eu espero que também possa servir de dica para vocês, né? Que eu não tenho tempo de fazer colagem no dia a dia. Então, faz um mini journal ou compra um mini journal, né? E usa colagem, faz colagem simples, ó, sem muita coisa, sem nada assim muito pensado, só para descansar a cabeça mesmo. Usa os minizinhos só para fazer isso, porque são colagens mais rápidas, né? E já alivia bastante. Essa acho que foi a última. Essa foi a última. Então, ainda tem algumas páginas aqui, ó. Eu fiz uma colagem aqui também no final. Então, eu ainda tenho algumas páginas desse minizinho aqui. E é muito gostoso de fazer, gente. Muito, muito gostoso e muito fácil de fazer. Muito fácil. Então, guardem, gente, as embalagens. Quando vocês comprarem adesivos da gringa, esses kits de adesivos pets da gringa tal, que vem com uma embalagem de papel junto, guardem essa embalagem, porque com essas embalagens que eu fiz esses journals aqui, ó. Também pode ser um papelão de alguma outra embalagem, de alguma caixinha, você cortar e fazer. O que importa é ser um papel um pouco mais firme, né? Para poder ir do tamanho, né? Que você deseja para poder dobrar e fazer a capa. Depois é só a parte mais gostosa, que é depois que você fez e colou o miolo e tal, você, apesar que eu encapo antes, né, de colar o miolo. Então eu faço, aí eu encapo, depois colou o miolo, aí depois é só decorar, que é a parte mais legal. Não tem segredo, eu acho que qualquer pessoa pode fazer, é muito simples. Quem sabe eu ainda pegue um aqui, monte um aqui para vocês, né? Como um tutorial.
Aí, esse aqui é o meu mini journal, esse caderninho simples, bem simples, ó, que eu comprei pela Shopee, bem baratinho. E eu comecei a usar ele para fazer as colagens das minhas caixinhas, que eu tenho vídeo aqui das minhas caixinhas, tenho vários vídeos, tem vídeo de unboxing delas, inclusive, então procura aí que vocês vão saber as caixinhas que eu tô falando. Vou colocar um deles aqui no final do vídeo, né, para vocês assistirem quem ainda não viu ou quem é novo no canal. Eu comprei uma coleção de caixinhas na Temu, que são caixinhas com 100 adesivos e cada caixinha ela tem um tema, que são as 4 estações. Então uma caixinha é primavera, outra verão, outra outono, outra inverno. Vou colocar a foto delas aqui. E essa eu comprei as 4. Então eu comecei, essas caixinhas, elas são perfeitas para fazer mini cenários. Eu falo mini porque os adesivos são pequenos, né? Não são adesivões grandes para usar em journal grande. Para você fazer um cenário, o ideal são mini journals, né? Então esse tamanho aqui, por exemplo, para mim já foi o tamanho perfeito para usar as caixinhas. Então eu comecei a treinar de fazer cenários usando as caixinhas nesse journal aqui, que eu já vou comprar mais porque ele já tá mais da metade já. Então aqui, ó, eu, por exemplo, eu usei a caixinha primavera, que ela vem com várias 4 divisórias, né? Cada divisória tem uma cor específica. Então, gente, vale muito a pena, tá? E é muito gostoso de fazer esses cenários, muito gostoso, muito fácil, muito gostoso. E essas caixinhas têm menininhas, né? Então a gente pode compor por completo. Aqui, ó, eu fiz usando a caixinha de outono. Olha que linda. Vou deixar o link, tá? Também das caixinhas aqui para vocês. Tem tanto na Temu como na Shopee, então vou deixar o link dos dois. Esse aqui eu fiz com a caixinha verão. E tem a caixinha inverno. Esse aqui é mais esse aqui, se não me engano eu usei a caixinha outono também. Aqui mais uma da caixinha verão. Olha que legal, gente. Tem coisas do fundo do mar, tem uma menina surfando. Tipo, são imagens um pouco diferentes do que a gente costuma ver em kit de adesivos, né? Isso que é legal. Aqui mais uma do kit outono. O kit outono é lindo, gente. É um sonho de lindo. Muitas abóboras, muitas coisas de cenário. Eu só usei coisas da caixinha aqui, ó. Olha que lindo. Perfeito, né? Essas aqui eu vou mostrar também, porque faz parte do journal, mas essas são de Halloween, não tem nada a ver com as caixinhas, tá? Vai ter uma outra aqui de Halloween. Essa aqui é a caixinha primavera, com a parte rosa, né? Dos adesivos rosa. Olha que fofo. Aqui mais uma da caixinha inverno. Ó, tem coisas de parque de diversões na caixinha inverno, uma menina patinando. Olha, muito legal. Coisas muito diferentes. Teleférico. Aqui mais uma da caixinha inverno. A caixinha inverno também tem muitos animais, ó. Animais selvagens. É bem interessante. Essa aqui eu fiz com a caixinha primavera. A caixinha primavera, ela tem um pouquinho, algumas coisinhas também, meio whimsical, né? Então eu aproveitei para fazer nessa colagem aqui. Eu usei uma coisinha ou outra de outra caixinha também que eu tenho. Esse portal mesmo eu usei de outra caixinha. Mas aqui a maioria das coisas é da caixinha primavera. Ó, essa menina inclusive também é. Essa carruagem, o sapato, o castelo. Aí eu fiz esses detalhes também com a washi de glitter. Aqui eu coloquei, né, a menina no papel para ela não ficar tão transparente. Ficou bem legalzinho. Esse aqui é bem na pegada whimsical. Aqui colagem de Halloween. Usando já os kits que eu comprei de Halloween. Aqui eu fiz uma pequena colagem, né, de fundo do mar, estilo coastal chic. Para quem não sabe, eu fiz vários vídeos de estilos de colagem, tá? E eu tenho uma playlist no canal só com os vídeos só falando sobre estilos de colagem. E eu tenho também as postagens no Instagram, me sigam lá no Instagram que eu coloco em slides, em carrossel,
um pouco sobre cada estilo de colagem. Tem muitos estilos que vocês talvez não conheçam, que são bem interessantes, então vai lá também, me siga no Instagram, tem link de tudo na descrição, tá? Essa aqui, ó, caixinha outono. Olha esse cachorrinho, gente, que fofura. Tem muitos cachorrinhos também. Esse aqui, se não me engano, é caixinha outono também, para vocês verem como tem uma variação de itens, de tonalidades de cor. Eu usei aqui algumas coisinhas também de outras caixinhas, pedaço de papel que eu tenho aqui. Ó o gatinho, que fofo. Mas 90% aqui é da caixinha. Aqui mais uma de inverno. Mais uma de inverno. Olha que diferente, gente. Essa aqui é outono. Caixinha outono. Olha que luxo, que coisa mais linda. Eu achei simplesmente maravilhosa essa moça, a roupa dela, muito elegante, muito linda. Então, eu fiz esse cenário aqui. Pausa para mais uma de Halloween, aleatória. Essa aqui não foi da caixinha, tá? Essa aqui eu fiz com a Pet Tape que eu comprei recentemente da Shopee, que ela tem também esses itens para compor o cenário, tá? Ela tem a pessoa com bicicletinha. Eu acho que a moça eu peguei de uma das caixinhas, mas esse fundo aqui foi todo da Pet Tape. Ah, essa aqui é a caixinha inverno, ó. A caixinha inverno, ela tem também muitas coisinhas de Natal. Então eu guardei, né? Deixei para usar só agora nesse período de Natal para poder fazer essas colagens e são muito bonitinhas coisinhas de Natal. Olha aqui que fofura. Essa aqui foi do vídeo longo que eu fiz recentemente também, tá? Aqui no canal, tá? Que eu fiz o vídeo montando o cenário com a caixinha, né? E usei também um pouco do marcador para dar o retoque aqui. Essa aqui eu usei o meu caderninho, livrinho de adesivos de Natal, tá? Então eu fiz uma colagem bem singela aqui de Natal, com outros tipos de tons, né? Uma coisa bem neutra. Não foi com as caixinhas, foi com o livrinho de Natal. E essa que eu acho que essa é a última, né? Essa eu fiz recentemente também com o tema Natal da caixinha inverno, tá? Essa aqui é da caixinha inverno, tem um parque de diversões, essas casinhas são muito lindas e as mocinhas de várias formas, poses, né? E roupas diferentes, é bem legal. Eu fiz essa última colagem aqui, né? E eu ainda tenho, ó, ainda tenho folha aqui para fazer mais. E quero comprar mais desses caderninhos aqui, porque eu simplesmente amei. A qualidade dele, capa dura, muito boa. E o tamanho dele também eu achei ótimo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal que ainda não é inscrito. Vou deixar o link da minha comunidade no WhatsApp para você entrar lá, para a gente fazer amizade, para a gente conversar, você poder compartilhar com a gente as suas colagens. E eu vou deixar também o link de alguma das coisas que eu encontrar aqui, né, da Temu e da Shopee para vocês. Comprando por esses links, vocês já estão me apoiando muito aqui no canal, me ajudam muito, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Beijão para todo mundo, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.